Bem, como sabem, nossos encontros na quinta-feira, como acontece na segunda, têm como foco o Evangelho segundo o Espiritismo, em seus diversos capítulos. E estes capítulos vão sendo lidos e comentados na sua sequência, de maneira que qualquer um de vocês que está aqui hoje, e qualquer um de vocês que está agora nos assistindo, pode acompanhar o que nós estamos estudando, inclusive enriquecendo o pouco que nós temos para dar com a sua experiência pessoal, os casos que você já viveu e que, por óbvio, nós não conhecemos, não podemos contar aqui, mas você sabe. Então, é o Evangelho que possui este fio condutor. E nós falamos isso por vários motivos. Primeiro, para você saber aonde que está o assunto. E segundo, para que você não pense, caso tenha vindo hoje pela primeira vez, ou tenha voltado depois de um certo tempo, que nós estamos falando porque alguém contou a sua vida para nós. E nós viemos aqui falar só para vestir a carapuça na sua cabeça. Nós não sabemos, nós não conversamos, nós não temos contato com qualquer informação. E se aquilo que você vai ouvir hoje servir para você aqui ou aí em casa, é por obra pura e simples do Espírito Santo. Que na doutrina espírita nós sabemos que não existe com este nome, mas é o seu espírito protetor, o seu espírito amigo, que fez você se ocupar ou de vir fisicamente ou de assistir a nossa transmissão neste dia. Tá bem? Nós estamos no capítulo 7 do Evangelho. E para tratar do capítulo 7, é muito interessante que nós nos lembremos de uma epopeia. Existem duas obras que contam estes trechos, que se somam. E esta história, apesar de muitas pessoas gostarem da doutrina espírita, muitas cabeças inteligentes ou mesmo pessoas de boa vontade não se dão ao trabalho de ir buscá-la. Elas estão em livros, obviamente. E isso gera um cansaço, eu não tenho tempo, o negócio, tudo hoje é rápido. Tudo é WhatsApp. Quando você recebe no WhatsApp um texto muito grande, você já apaga sem ler, porque você não tem tempo. Imagina pegar um livro. Mas, enquanto nós estivermos desprezando essas riquezas, nós só teremos o consolo de WhatsApp. Nós só teremos o entendimento destas tecnologias fugazes. Não aprofundaremos no que somos, nem no que vivemos, nem no que pensamos, nada mais. E então seremos telegrafistas. Seremos pessoas incapazes de fazer juízos mais complexos e de fazer análises mais profundas. A história relatada em 2 livros, como eu disse, conta um momento muito importante na vida de uma família. Um senador romano que, vivendo no âmbito mais importante da capital do mundo, está vitimado por uma tragédia. Porque a única filha, Flávia, está doente. É de uma família abastada, de uma gen tradicional, e isto só faz pesar ainda mais o problema. Por quê? Porque a tradição romana atribuía as consequências nocivas que alguém encontrasse em sua vida a uma maldição. A maldição
da culpa. Uma família que tivesse um rebento, um filho, nascido disforme, na calada da noite, ou o atirava no Tibre, ou o desprezava em qualquer beco da velha Roma. Porque seria vergonhoso que uma dessas famílias importantes, tidas como benditas dos deuses, vissem a sua tradição genética maculada por um ser mal formado. Para não correrem esse risco, então, essas crianças eram atiradas no lixo vivas, ou eram jogadas no rio para que morressem sem testemunhas, livrando então da suspeita ou do julgamento leviano aquela gen familiar desta herança. Mas Públio Lentulus, da gen Cornélia, casado com Lívia, construído uma tradição familiar de amor, vê a sua única filha acometida por uma enfermidade. Uma enfermidade que, buscados os médicos, preocupa não apenas pela saúde da criança, mas pelo destino. Que essa gen Cornélia e a sua importância, já que se trata de um senador do império, poderá sofrer. Porque o diagnóstico, por tudo aquilo que se suspeita, ainda que de forma bastante primitiva para a época, não é outro senão a lepra. Vista como a maldição dos deuses, não só sobre a pessoa que era adotada, mas sobre a família. Era a pior das enfermidades conhecidas. Deformante, muito mais do que a que nós conhecemos atualmente, e sem recurso para qualquer tratamento. Compreende-se por que lá no Oriente, entre os judeus e em outros lugares também, haviam vaticinado ao vale dos leprosos todas as pessoas que se viam acometidas com esta enfermidade, ou desta enfermidade. A própria família as bania. Ou a pessoa não querendo atrair os olhos dos vizinhos ou da comunidade como uma represália aos seus descendentes, ela mesma ia embora, afastando-se. Surge então este problema. Mas, ao mesmo tempo, surge também uma solução. Um senador amigo, Flamínio Severus, em contato direto com o imperador Tibério, a autoridade máxima no governo romano, comenta a situação e sugere que o senador Públio Lentulus, junto com sua família, possa ser enviado por Tibério em uma delegação de poder como um emissário do Estado à Palestina. Já há aquele tempo, corria a boca pequena os poderes curativos de determinados centros de saúde do Oriente. Roma sabia que havia inúmeras localidades em que se praticava medicina diferente daquela que os
próprios romanos estavam acostumados. E quem sabe, nesses lugares, não se poderia encontrar a cura, que em Roma não foi conseguida, por uma enfermidade que, depois de sanada, permitiria que eles retornassem. Mas, além disto, conta-nos o Espírito Lúcio, no romance O Amor Jamais Te Esquece, Tibério, o imperador da época, sofrendo ele próprio de diversos males, que o fazem deixar Roma para isolar-se em uma ilha, a ilha de Capri, aonde ele estabeleceu o governo. Tibério fora informado pelos seus legados da Palestina sobre a existência de um homem que está curando milagrosamente. Não só estes centros de medicina antiga, não, mas alguém com poderes de assustar, cujas curas tinham surpreendido o povo que estava em contato com ele, e que Tibério vê como a esperança de ele próprio, tendo mais notícias a respeito, conseguir que seus males também fossem tratados. Não lhe seria difícil, pensava o imperador, enviar uma galera especial, e mesmo que fosse a força dos soldados, meter nela este homem e trazê-lo a Roma, ou a Capri. Então, Flamínio sugere que Tibério nomeie Públio Lentulus como o seu representante junto ao governo de Pilatos na Palestina. Mas não para tirar o poder do governador romano, mas para fiscalizá-lo e ao mesmo tempo lhe dar uma missão secreta, a de descobrir informações a respeito deste homem. E então Públio, vendo o esforço dos seus amigos e a oportunidade conveniente de se afastar de Roma levando a sua família, recebe as incumbências do próprio imperador e se despede, indo para a Palestina. Há inúmeras turbulências com a chegada dele. O próprio Pilatos se apaixonando, desejando a esposa de Públio Lentulus, Lívia. Cria-se toda uma situação bastante desagradável, mas o senador sabe, e sua esposa também, como manejar estas questões. Todavia, aquilo que lhes parecia uma esperança de saúde para a filha, parece que tem justamente o caminho oposto. A chegada à Palestina, seguida por algum tempo de adaptação, é marcada pela piora da pequena Flávia. As manchas que antes eram delicadas se tornam mais visíveis. As dores começam a fazer a pequenina reclamar constantemente, ainda que os pais, com a autoridade e com os recursos monetários que detinham, tudo fizessem para contratar médicos, comprar medicamentos, fazer ungüentos e aplicá-los para aliviar a dor da pequenina. Entre as serviçais de Lívia, esposa do senador Públio Lentulus,
Uma delas se destaca pelo fato de ser muito dócil, de uma bondade espontânea, muito semelhante à da própria esposa do senador romano. Naturalmente, o senador de estirpe ancestral e representante do Estado em uma nação invadida, mantinha toda a sua postura de autoridade. Fora criado dentro destes valores. Sem ser arrogante e prepotente, sabia manter-se e colocar os outros nos seus devidos lugares. Representava Roma. Fora incumbido pelo próprio imperador de uma missão secreta. Mas a sua esposa, alma nobre, generosa, com quem Públio Lentulus mantinha uma afinidade extremamente profunda e verdadeira, tinha um espírito liberto destas convenções, ainda que as respeitasse, ainda que soubesse se conduzir como esposa de uma autoridade de Estado, mas não apresentava na conduta natural com os seus servos aquele distanciamento da autoridade em relação ao subordinado. Não. Além de ser dócil e humana, ela tinha com a serva Ana uma ligação muito fraterna. A serva, obviamente, sabia se comportar como serva. Mas a dor da pequena Flávia, que compungia não apenas o coração do pai e da mãe, mas da própria serva, tornara Ana aquela criatura que mais desejava cuidar da pequena, ajudando a senhora. Isso fez com que patroa e serva se tornassem amigas. Ana era sobrinha de um velho chamado Simeão, que acompanhava Jesus, que conhecia o cristianismo, que ouvira não apenas dos outros, mas da boca do próprio Senhor as pregações. E ela própria, Ana, acompanhava o tio muitas vezes, naqueles encontros bucólicos nos lugares antigos, que hoje são visitados como pontos do turismo cristão, para ouvirem com os outros miseráveis aquela fala especial, aquela coisa maravilhosa que era a estrela que brotava da boca de uma pessoa e que junto produzia um benefício tão profundo na alma das criaturas que escutavam, que eles muitas vezes se viam livres das suas doenças. Outras vezes, a ação direta e imediata daquele ser as livrava do sofrimento como que por um milagre. Encantada com tudo o que havia visto e com o que o seu tio lhe contava, Ana compartilhava com Lívia estas experiências, essas maravilhas. Não para converter a patroa, mas para lhe dizer que ali havia um homem. Era diferente, era especial. E que estava produzindo benefícios aos mais necessitados. E destas conversas, o Messias de Nazaré, como ele era chamado, na boca dos miseráveis e dos pobres, que aguardavam a chegada de um ser ungido, que a tradição dos seus escritos antigos lhes havia entregue de boca a boca, pelos relatos dos ancestrais, definiam que aquele era o Messias prometido. A menina choramingava, a serva cuidava, a mãe velava, e enquanto estavam fazendo isso, conversavam. Mas por que não leva o Messias? Lívia vinha de uma outra sociedade, onde não havia esse tipo de conduta. Haviam os deuses romanos, havia lá os templos. Castor e Pólux eram os deuses,
Os dois gêmeos que os pais visitavam para pedir favores aos seus filhos. Os gêmeos criança, os gêmeos pequenos do panteão romano, Castor e Pólux, tinham recebido de Públio Lentulus e de Lívia oferendas antes de saírem de Roma em direção à Palestina, como sendo um pedido que estes deuses curassem a sua filha. Mas tinha sido inútil, ela continuava a piorar. E então, há um determinado dia fatídico, que o próprio espírito Públio Lentulus nos conta. No outro romance, este sim, primoroso, de autoria de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Inesquecível jornada relatada pelo próprio protagonista. Já que Emmanuel é o próprio senador Públio Lentulus Cornélios, que através da mediunidade consagrada e lúcida de Chico Xavier, canta todas as suas dores, angústias, seus equívocos, suas esperanças. Este é o romance, há 2000 anos, que os espíritas ouvem muito falar, mas que cada vez menos leem. Então acontece que em determinada tarde, quando estão reunidas a serva e a senhora cuidando da pequena, e a serva está velando as chagas da criança que agora se abriram como flores sanguinolentas na carne inocente, elas estão conversando sobre Jesus. Ana está contando as maravilhas, a esperança daquele povo. As pessoas que estavam enfermas e que, depois de terem contato com ele, se viram livres, inúmeros leprosos, inúmeros feridentos. E ela diz: muitas crianças, Senhora, eram enfermas que as mães conduziam às pregações do lago, onde Jesus pregava, para que se curassem das mazelas antigas ou de doenças consideradas incuráveis, diz a serva. Lívia, profundamente emocionada, lhe responde: o que você me conta é de uma beleza edificante. Entretanto, Ana, eu tenho em minhas mãos todos os recursos materiais. E por isso sinto que não poderei receber os altos benefícios do teu mestre. O teu mestre é para os miseráveis que não têm como comprar remédio, não tem como ter um médico. Mas eu tenho, nós temos recursos, nós temos o poder que nos sorri. E então a serva respeitosa lhe responde: e é uma pena, senhora, porque muitas mulheres de posição o acompanham na cidade. Não são só os miseráveis que estão com ele. Não somos apenas os mais humildes que comparecem às suas prédicas, mas numerosas senhoras de destaque em Cafarnaum, esposas dos funcionários de Herodes e de outros publicanos, homens de dinheiro na sociedade. Elas assistem às lições carinhosas do lago, misturando-se com os pobres e os escravos. E a ninguém delas o profeta desdenha. A nenhuma delas Jesus deixa de levar consolação. A todos convida para o reino de Deus, não só para os mendigos, não só para os doentes. O reino de Deus é para todos, inclusive para elas. Contrariamente
a todos os enviados do céu, que nós conhecemos aqui, ele se esquiva daqueles que são favorecidos da sorte. Ele não procura os que estão bem de vida. Para manter relação, de preferência, com as criaturas mais miseráveis, as mais simples, as mais infelizes. Considerando, porém, a todos como irmãos muito amados de seu coração. Lívia escutava a descrição da serva com atenção e embevecimento. Para o coração de pai e mãe que vem um filho doente, cuja doença não conseguem curar nem com todos os recursos que até então eles investiram. Quando lhe surge uma estrela, mesmo que fugaz, muito distante, é uma esperança que se abre. E enquanto seus grandes olhos experimentavam o maior interesse pelas narrações, as duas não reparavam que a doentinha as acompanhava com uma curiosidade bem aguçada. Apesar da alta febre que lhe consumia a carne. Neste momento, sem que elas esperassem, o senador, após as despedidas de um dos seus servos, entra no apartamento da filha, onde estão as duas. Diante dele, as duas mulheres se calaram, entregando-se apenas aos afazeres que tinham que fazer cuidando da menina. Públio Lentulus debruçou-se sobre o leito da filha, com os olhos marejados de pranto. Pense você que está aqui, você que nos assiste em casa, pense você diante do seu filho, aberto em chaga, sem que você possa fazer nada. Não há remédio que tire a dor, não há unguento que cicatrize, não há nada que tire a febre. Você está em desespero, e então, brincando com suas mãozinhas mirradas e feridas, tentando lhe fazer uma festa, com o coração tocado de infinita amargura, ele lhe diz: filhinha, o que você quer hoje para dormir melhor, minha filha? Perguntou o pai, com a voz esganiçada, arrancando lágrimas dos olhos de Lívia. Eu te comprarei muitos brinquedos e muitas novidades. Diz ao teu paizinho, filha, o que você quer, eu mandarei buscar. Pesado suor empastava o pus que brotava das feridas da doente, que deixava transparecer angustiosa ansiedade. Notava-se grande esforço, como se estivesse realizando o impossível para responder à pergunta do pai. E ele então diz: fala, filhinha, fala, eu buscarei tudo o que você quiser, mandarei a Roma um portador, especialmente para trazer todos os teus brinquedos que ficaram em nossa mansão. E então, depois de muito esforço, a menininha conseguiu abrir a boca e murmurar com aquela voz cansada: papai, eu quero o profeta de Nazaré. Eu quero o profeta que ela tinha escutado Ana e Lívia comentar. Esse é o presente que eu quero. O senador baixou os olhos, humilhado e confundido, diante do imprevisto daquela resposta. Enquanto Lívia e Ana, como se fossem tocadas por uma força invisível e misteriosa, por essa surpresa da cena, esconderam o rosto molhado pelas lágrimas. No dia seguinte, a família acordou com as mesmas sérias preocupações do dia anterior. E logo de manhã vamos encontrá-lo, Públio e sua família, em colóquio íntimo,
com a esposa Lívia. E ela, com uma voz súplice, lamentosa, suplicante, lhe diz: querido, considero que você devia atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou, procurando esse homem generoso para o benefício da nossa filha. Todos se referem às suas ações, empolgados por sua bondade edificadora. E eu acredito que seu coração terá piedade da nossa desditosa situação. E então, o homem de estado, ouvindo a voz de sua companheira, apreensivo e preocupado, por fim, depois de pensar, lhe responde: pois bem, Lívia, eu procurarei o homem, apesar de tudo. Mas só a angústia que nos vai na alma me faz aceitar essa solicitação. De uma maneira ainda tão rude com os meus princípios. Se não fosse a nossa filha, jamais eu deixaria a crença nos nossos deuses, que nós aprendemos dos nossos ancestrais, para procurar um desconhecido. Mas eu não vou fazer. Como talvez você imagine. Eu irei sozinho. Vou à cidade como se eu estivesse passeando numa hora de distração. Passando pelo trecho do caminho que nos conduz até a margem do lago onde este homem prega. Sem chegar ao cúmulo de abordar o profeta diretamente. De modo a não descer da minha dignidade social e política. E no caso de acontecer alguma circunstância favorável, eu, de encontrá-lo, obviamente, assim por acaso, eu diria a ele da nossa alegria de recebê-lo aqui como uma visita em nossa casa, para que ele pudesse cuidar da nossa filha. Vou fazer assim, vou passear no bosque, e quem sabe, eu topo com ele. Não vou procurá-lo, para que as pessoas não me vejam um romano, representante de César, indo atrás de um miserável, de um pedinte, de um mendigo que dizem que faz milagre. Muito bem, que ia dizer a esposa. Muito bem, disse Lívia, entre confortada e agradecida. Eu tenho na minha alma mais sincera e profunda fé. Vai sim, querido. Ficarei rogando a bênção dos céus para a nossa iniciativa. O profeta que agora surge como verdadeiro médico das almas, saberá que atrás da tua posição de senador do império, existem corações que sofrem e choram. Ela estava exuberante de esperança. Então, nos planos do senador, ele deixou que aquelas horas mais movimentadas do dia passassem e que as claridades do sol poente fossem chegando, de forma que quando o crepúsculo, o entardecer, já dava aquele tom meio apagado nas tintas da paisagem maravilhosa, ele saiu de casa, fingindo distração, fingindo assim algo sem um destino, como se desejasse conhecer de perto a antiga fonte da cidade, motivo de atração de todos os forasteiros que passavam por ali. Após haver
corrido uns 300 metros de caminho, encontrou transeuntes, pedestres e pescadores que estavam se dirigindo às suas casas para se recolherem e olhavam para ele com uma surpresa até interessante, com mal disfarçada curiosidade. Uma hora passou sobre as suas amargas cogitações íntimas, andando para lá e para cá. O véu imenso das sombras invadia toda a região, cheia de vitalidade e de perfume daquela área. Onde estaria o profeta de Nazaré naquele instante? Já estava a noite instalada? Seria uma ilusão a história de milagres, de sua encantadora magia sobre as almas? Não seria um absurdo procurá-lo ao longo dos caminhos, esquecendo-se dos imperativos da hierarquia social? Em todo caso, deveria tratar-se de um homem simples e ignorante, dada a sua preferência por Cafarnaum e pelos pescadores. Só pode ser um homem tosco quem gosta de andar por aqui. Dando seguimento aos seus pensamentos, que viam da sua mente incendiada e abatida, Públio Lentulus, por fim, considerou muito difícil a hipótese de se encontrar com o mestre de Nazaré. Como se entenderiam? Se eles se encontrassem, como falariam? Públio Lentulus não sabia falar a língua do povo daquela região. Ele não havia trabalhado sua inteligência para aprender os dialetos que o povo conversava. E certamente Jesus lhe falaria no aramaico, que era comumente usado na bacia do rio Tiberíades, do lago de Genezaré. Essas questões profundas deixavam o seu cérebro atontado. Apesar de a noite já estar instalada, ainda havia no céu um tom azul maravilhoso, enquanto as claridades prateadas da lua não haviam esperado o fechamento absoluto do leque da noite. A lua estava ainda clareando. Então, mais dolorosa se tornou a sua angústia. Nunca havia experimentado uma sensação deste teor. Recordava-se dos menores feitos da sua vida terrestre, parecendo haver abandonado temporariamente o corpo físico. Ele ficava relembrando as coisas do passado. Das mansas águas do lago, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, causando um impacto em seu ser. E casando-se com o aroma agreste da folhagem, a água do lago trazia algo de doce. Foi nesse instante que, com o espírito, como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, que ele ouviu passos brandos de alguém que se dirigia para o mesmo lugar em que ele estava. Diante de seus olhos, parou à sua frente uma personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos, profundamente bons, uma beleza suave e sem poder definir. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino,
revelando ao mesmo tempo bondade imensa e energia singular. Irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus teve dificuldade em identificar quem era aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimento que até então ele ignorava. Nem a sua apresentação ao imperador Tibério, nas magnificências de Capri, lhe haviam imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram dos seus olhos, que raras vezes haviam chorado. E uma força misteriosa e invencível o fez ajoelhar-se na relva, banhada pela lua. Um senador romano, sem que ninguém lhe diga nada, tocado por essa grandeza, não vê outra forma de reverenciá-la senão ajoelhando-se na grama que tinha aos seus pés. Desejou falar, mas o seu peito estava obstruído e sufocado. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele. Como uma visão concretizada, materializada dos seus deuses da infância, das suas antigas crenças. E então, colocando carinhosamente a mão em sua cabeça, com uma linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o próprio idioma natal, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito e de coração para coração. Ele ouviu: senador, por que me procuras? Ninguém sabia. Ele não queria que vissem. Senador, por que me procuras? E então, espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, terminou com serena nobreza: teria sido melhor que você me procurasse publicamente e na hora mais clara do dia. Teria sido melhor, para que você pudesse adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Teria sido melhor para você adquirir isso de uma vez só, para a vida inteira. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. E então eu venho ao teu encontro, ao encontro do teu coração desfalecido. Eu queria que você tivesse me procurado para que todos vissem, que você não precisasse disfarçar, que não precisasse ter medo da sua posição, que você assumisse que está procurando ajuda junto ao meu coração. Mas eu respeito as convenções humanas, não vim ao mundo para derrogá-las. Públio Lentulus nada pôde dizer. Além das suas lágrimas abundantes, pensava amargamente na filha. Mas o profeta, como se não precisasse das suas palavras, disse: sim, senador, não venho aqui procurar o homem de estado, superficial e arrogante, ou orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar de volta ao colo do meu pai. Não, eu venho atender às súplicas, aos pedidos de um coração infeliz e oprimido. E ainda assim, meu amigo,
Mesmo que o teu coração esteja suplicante e oprimido, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida, que a ciência do mundo não tem como curar. Porque você ainda tem a razão egoísta e humana. Não é ela que está salvando a sua filha. É sim a fé e o amor de tua mulher. Porque a fé é divina. É Lívia, na sua bondade, que está recorrendo aos tesouros celestes e que está recebendo a resposta. Basta um só de suas energias poderosas, da fé, para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Sem conseguir falar nada, comovido e magnetizado, interiormente em seu pensamento, o senador considerou que seu espírito estava numa atmosfera de sonho. Tais as comoções que ele não conhecia, que lhe eram imprevistas, que lhe represavam no coração, querendo acreditar que os seus sentidos verdadeiros, os seus sentidos reais, estavam jogando com a completa ilusão, que aquilo não era verdade. E então o meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos, lhe diz: não, meu amigo, você não está sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelas estradas dos erros clamorosos, você se encontra hoje num ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Hoje. Você errou muito, fez muitas coisas que não devia, mas hoje você está num ponto em que todas as coisas podem mudar. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Só você que pode decidir isto. Se o desdobramento da vida humana está preso às circunstâncias, é obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos da corrente do bem e do amor aos semelhantes. Soa para o teu espírito neste momento um minuto glorioso. É agora. Se você conseguir utilizar a tua liberdade para que seja Ele, esse minuto em teu coração daqui por diante, um cântico de amor, de humildade, de fé, na hora indeterminável da redenção, perante a eternidade. É um minuto que você pode aproveitar. Mas ninguém, diz o Senhor, ninguém poderá agir contra a tua própria consciência. Se você quiser desprezar este minuto feliz. É você que decide. Ninguém pode te obrigar. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas esparçadas, tresmalhadas, tentando trazê-las ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus. Públio olhou aquele homem, cujo desassombro provocava admiração e espanto, e pensou: humildade? Humildade? Que credenciais esse profeta apresentava para lhe falar assim, a ele, um senador do império, revestido de todos os poderes? Como poderia ele falar assim comigo? Pensou Públio. E num instante, ele se lembrou da cidade de Roma, coberta de triunfos e glórias, monumentos e poderes.
E então Jesus lhe diz: todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as riquezas bem miseráveis. A grandeza dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todo o sábio, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir as tuas águias poderosas, sob um punhado de cinzas miseráveis. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores muito mais dignos de progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e vai sobreviver aos escombros da inquietação do homem: a lei do amor, instituída por meu Pai, desde o princípio da criação. E então, para terminar a conversa, diz o Senhor: agora, volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa aquilo que você considera a alegria com o restabelecimento da tua filha, não se esqueça que isso representa um agravamento de deveres para o teu coração diante de Deus, o Todo-Poderoso. Se a tua filha melhorou, não te esqueças que teus deveres agora são maiores diante de Deus. O senador quis falar, mas ainda assim não conseguiu. Desejou sair dali, porém, nesse momento, notou que o profeta de Nazaré se transfigurava diante de seus olhos, olhando para o céu. Aquele lugar deveria ser um local em que Jesus meditava. Ele orava intensamente, observando que lágrimas volumosas lhe lavavam o rosto. Nesse instante, contudo, suave torpor lhe paralisou as faculdades e ele dormiu. Dormiu no chão. Um senador romano. Deviam ser 21 horas, quando o senador sentiu que despertava. Guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível, Públio sentiu-se humilhado e diminuído diante da fraqueza de que dera testemunho diante daquele homem, desconhecido e extraordinário. Uma torrente de ideias antagônicas vinha ao seu cérebro, conflitos de pensamento, diante de tudo aquilo que ele havia ouvido, palavras que ele tinha arquivada na memória para sempre. Mas Roma também não possuía seus bruxos? Roma também não tinha seus feiticeiros? Buscou rememorar todos os dramas misteriosos da cidade distante, com as suas figuras impressionantes e incompreensíveis? Não seria aquele homem uma cópia fiel dos magos e adivinhos que procuravam igualmente a sociedade romana? Deveria ele, então, abandonar, ele, um senador, as suas mais caras tradições da pátria e da família para se tornar um homem humilde e irmão de todas as criaturas? Ora, eu sou da Gen Cornélia, construtora da tradição romana. Nosso nome deu alicerce para que os nossos ancestrais edificassem o império. Subiam-lhe do coração ao cérebro, porém, outros apelos.
Não falara o profeta de uma oportunidade única, maravilhosa? Não prometera com firmeza a cura da filha, graças à fé ardente de Lívia? Mergulhado nessas ponderações conflitivas, abriu cautelosamente a porta de casa. Encaminhando-se ansioso ao quarto da enferma. E então, ó suave milagre! A filhinha repousava nos braços de Lívia, com absoluta serenidade. Sobre-humana e desconhecida força, havia mitigado os padecimentos atrozes, porque agora os olhinhos da criança deixavam entrever a satisfação infantil, iluminando-lhe o sorriso no rosto. Lívia contou a ele então, cheia de júbilo de mãe, que em determinado momento a pequenina havia dito que estava sentindo na mente, na cabeça, o contato de mãos carinhosas, sentando-se em seguida ao leito, como se uma energia misteriosa lhe vitalizasse o organismo de maneira imprevista. Havia comido. A febre desaparecera, apesar de todos os vaticínios contrários. Ela já revelava atitudes de alguém que se recupera da doença, palestrando com a mãezinha, com a graça e espontaneidade da sua meiguice. E ela então, depois do marido espantado, vendo a melhora da filha, ela diz: desde que você saiu, eu e Ana oramos com fervor, junto da nossa doentinha, implorando ao profeta que atendesse o teu apelo, ouvindo os nossos rogos, e agora, eis que a nossa filha se restabelece, eis que ela está boa. Poderá haver maior felicidade do que esta? Ah, Jesus deve ser um emissário direto de Júpiter, enviado a este mundo em gloriosa missão de amor e de alegria para as almas. E então, esse era o minuto a que Jesus se havia referido. Vendo a cena, a filha boa, a mãe esfuziante e a serva amiga de verdade daquela mulher, rompendo aquelas barreiras entre servos e senhores, esse era o minuto. Que só ele poderia escolher o que fazer. E então, diz ele à esposa: Lívia, torna-se necessário que você refreie estes arrebatamentos. Afinal, não vejo nada de extraordinário no que acaba de acontecer. Nada tem faltado à nossa doente no tocante ao tratamento e aos cuidados necessários. E era lógico que nós esperássemos a reação salutar do seu organismo diante da nossa continuada assistência. Esse era o minuto. Não foi Jesus. Não foi a fé. Foram os remédios. Foram a assistência que eles haviam dado à menina. E então, encontramos aquilo que o Senhor lhe havia dito, cumprindo-se. Estava ele diante
do momento crucial do seu destino, poderia aceitar uma outra vida. Ouvira do Divino Mestre que lhe havia tocado a fronte com as mãos dele próprio, sem precisar falar uma só palavra. Ajoelhou-se de respeito diante de uma vibração que ele não conseguia conter. Vira a filha leprosa curada. E nada disso tocou sua alma diante do que ele deveria abandonar. Abandonar para sempre. Abandonar de importância, de realce. Abandonar o seu cargo, abandonar os poderes que para ele eram preciosos, os valores mesquinhos de uma terra, e assumir de verdade, senão negando a sua tradição romana, mas tornando-se bom, tornando-se humilde, tornando-se alguém que por fim entendeu que a única lei que vai prevalecer sobre todas as outras é a lei de amor. Mas ele não quis isto. E é isto que o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo nos explica. Bem-aventurados os pobres de espírito, diz Jesus. E no trecho que nós comentamos hoje, cujo subtítulo é Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, e que são revelados aos simples e aos humildes de coração, nós encontramos exatamente o porquê que sofremos tanto. O porquê somos tão apegados às coisas do mundo e tão descrentes das coisas de Deus. Por que precisamos, para nos lembrar do Criador, receber na fronte o beijo das lágrimas? Que então, quando não são solucionadas pelas medicinas convencionais, nos fazem buscar a casa do Senhor, de onde nos apartamos por outros interesses. Diz o capítulo que comentamos aqui em uma única frase, que o orgulho é a catarata que obscurece a vista do homem. O orgulho. Aquilo que nós temos como importância, como saber, que nos faz duvidar das coisas mais simples e acreditar nas coisas mais absurdas. Mas que somente quando somos visitados pela desdita, é que aí então parece que aquela dúvida que antes não existia, agora vem à tona e nós pensamos, puxa, até que a gente não é tão capaz assim de resolver tudo. Conta uma história, também psicografada pelo Chico, que Deus, certa vez, depois de ter criado todo o paraíso, ficou extremamente acabrunhado quando os homens, o homem e a mulher da época, ele não quiseram seguir obedecendo. E então, afastados do paraíso, aqueles que foram criados com o maior zelo pelo Pai, tinham sido lançados numa terra áspera, para o sofrimento daquele que o havia criado. Mas o Criador desta circunstância
que sofria com a ingratidão daqueles dois, mas que não deixava de amá-los, procurou enviar ao paraíso, ao mundo em que estes dois agora habitavam, todas as suas benesses possíveis para ajudá-los. E então, passados alguns milhares de anos, convoca, no tempo de Deus, obviamente, os seus emissários para que eles prestem contas de como estão as coisas. Então veio o anjo das águas, dizer que a generosidade do Criador havia produzido oceanos maravilhosos, que havia enchido não apenas da água preciosa, mas dos animais que lá nadavam, fecundando a vida em toda a terra, levando o vapor para formar rios em todos os lugares muito secos. E então ele estava muito feliz, porque era o anjo que cuidava das benesses que Deus havia espalhado naquele lugar de desdita. Depois veio o anjo das árvores e contou a exuberância das florestas, das plantas. O anjo das flores que veio dizer dos perfumes cada vez mais inebriantes. O anjo dos animais que veio falar como os animais haviam vivido em paz naquela superfície, todos se respeitando e vivendo em harmonia com a natureza. E assim os anjos foram se sucedendo, até que por fim chegou um anjo extremamente acabrunhado, o anjo dos homens. E o Senhor lhe pergunta: que contas você tem a me dar sobre os homens? E o anjo lhe diz, entre soluços de angústia: Senhor, os homens se odeiam, os homens se destroem, os homens renunciam a todas as tuas dádivas, os homens estragam as belezas que você lhes fornece, os homens se esqueceram de você, não falam o teu nome, não te respeitam a paternidade. E o Senhor, vendo que o anjo não conseguia mais falar de tanta vergonha, de ter que se abrir diante do Criador, o Senhor, com o olhar melancólico, mas brilhante, pega o anjo que estava de joelhos e o ergue e lhe diz: você então vai levar um presente a mais para eles. E fazendo aparecer uma cascata vinda do céu, se ela fosse de prata derretida, misturada com estrelas, recolhe aquele rio em um vasilhame que entrega ao anjo dos homens. E lhe diz: volta à terra, meu filho, e espalha sobre todos os homens estas pérolas em forma de gotas, que o rio das lágrimas produziu. Quando eles receberem essas dádivas, quando estas dádivas tocarem suas almas, eles se lembrarão de mim. Eles abrirão seus corações de novo. Eles me aceitarão como aquele que os ama, que os deseja ajudar, que os deseja reerguer. E então conta a tradição que o anjo desceu com um pedaço do rio das lágrimas para espalhá-lo como pérolas sobre todos os homens, para que, tocados por elas, de novo eles se recordassem daquele que os criou e voltassem à casa do Pai. Vale para todos nós, indistintamente, a advertência do Senhor quando nos pede
que aprendamos a viver na humildade. Não apenas a humildade das vestes, não apenas a humildade do ambiente em que estamos, despojado das coisas inúteis, mas a humildade com que nós pensamos a respeito dos semelhantes, a humildade com que nós tratamos todas as pessoas como iguais, a humildade de ser útil, não querer ser melhor do que ninguém, a humildade de dizer cada manhã: Senhor, que eu possa hoje ser um mísero vaso de barro. Eu possa hoje, mesmo mal formado, mesmo pobrezinho, eu possa hoje fazer alguma coisa por aqueles que precisam de um pouco de água. E desta forma, quando de repente alguém estiver convivendo com você, perceber que você é tão generoso sem querer, que você tem tanta bondade sem alardeá-la, que você ajuda todo mundo que pode sem pedir nada. Talvez alguém diga: como você consegue ser assim? Desse jeito, tão generoso, tão esquecido de si mesmo? E então você se lembre da história do barro. Que por estar perfumando a água, mesmo sendo um pedaço cozido de terra, a água que oferecia tinha tanto perfume, que alguém lhe pergunta: como pode um barro deste tão miserável guardar tanto perfume? E então você, se lembrando da história do barro, se sentirá como o barro que respondeu: é que há algum tempo atrás eu era chão no depósito de rosas. Não sou eu que tenho perfume. Eram as rosas que caíram e foram pisadas sobre mim, que me deram aquilo que não é meu. E então nós entenderemos qual é o mundo que Deus quer que se instaure na terra. Não este que a televisão está mostrando, não este que as pessoas estão cansadas. Não! Um mundo que nasce dentro do seu coração. Mesmo como um barro pobre, mesmo como alguém que não se acha digno, que não se acha decente, que tudo tem errado. Você foi chão num depósito de Deus. Lembre disso. Abençoe todas as coisas que saem de você. E o mundo será muito melhor. Quando entrarem na sala de passe, lembrem-se desse minuto. O minuto desta vida, que representará para todos nós a libertação de nossos erros, ou o apego ao navio que afunda. Nós é que decidimos. Não é Jesus que faz isso por nós. Pensem nisso. Seus amigos invisíveis, seus espíritos protetores, seus entes queridos que já partiram e que agora estão vibrando por você nesta existência. Vibram para que você escolha a escolha certa. Mas é só você que pode fazê-lo. Pensem nisso. Muita paz.